Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos retomar a frente de ótica. Nós estamos na frente B do livro 2A e vamos estudar hoje lentes esféricas. Vamos lá? As lentes esféricas são instrumentos óticos que nos permitem, ampliar no nosso dia a dia a visão. Elas podem ser utilizadas desde óculos, até telescópios, em sistemas aí que nos proporcionam essa ampliação. E tem aí uma série de aplicações no nosso dia a dia. Quando a gente pensa no sistema óptico de uma lente, esse sistema óptico ele é constituído por três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies. Então, falar dessa constituição é a mesma coisa que pensar que uma lente esférica é a associação de dois dióptros. Por quê? Quando a gente estudou um dióptro, nós vimos que o dióptro é a separação aí de um meio, de dois meios transparentes e homogêneos por uma superfície. Como aqui nós temos três meios separados por duas superfícies, uma lente esférica é a associação de dois dióptros. Quando a gente pensa nessa questão da superfície que a luz atravessa, a lente esférica, ela traz esse nome, ela carrega esse termo esférica porque uma de suas superfícies sempre vai ser esférica. Então, a gente vai analisar os modelos de lentes que nós temos e vamos perceber, nós vamos notar que pelo menos uma das superfícies da lente sempre vai ser esférica. E aí a gente vai perceber que na lente predomina o fenômeno de refração em relação ao da reflexão. A gente tem até meios hoje em dia de diminuir ao máximo a reflexão nas nossas lentes com aquelas películas anti-reflexo. E aí a gente proporciona que uma maior quantidade de luz atravesse, sem grandes desvios, essa lente e nos proporciona este aumento. Vamos conhecer então um pouquinho dos elementos que constituem os nossos sistemas ópticos conhecidos como lentes esféricas e vamos analisar aí imagem a imagem formadas pelos tipos de lentes que temos. Então, nós vamos conhecer os tipos de lentes esféricas que nós podemos ter. Nós podemos ter dois tipos de classificação em relação às bordas, borda fina ou borda grossa. Nós temos aí a borda fina representada, por essa menor espessura na borda em relação ao restante da lente, e ela é indicada, ela é de maneira gráfica indicada, com a seta apontada para cima. E borda grossa, que as extremidades serão mais grossas do que o restante da lente, que é representada com a setinha para baixo. De acordo com as faces esféricas, a gente tem as classificações aí dos nossos tipos de lentes. Nós temos a lente biconvexa, onde as duas faces são convexas, a plano-convexa, onde uma face é plana e a outra é convexa, a côncavo-convexa, com uma face côncava de maior curvatura, e uma convexa, a bicôncava, onde as duas faces são côncavas, a plano-côncava, com uma face plana e a outra face côncava, e a convexo-côncava, onde a gente tem aí a parte convexa de maior curvatura e a outra parte, a parte côncava. Notem que todos os tipos de lentes que nós estamos analisando aqui, independente de ter a borda fina ou a borda espessa, ou grossa, elas têm uma de suas faces esférica, por isso que nós chamamos esses instrumentos ópticos de lentes esféricas. Quando a gente analisa uma lente, é importante a gente conhecer os elementos de uma lente esférica. Nós temos aí, três meios que dão origem, a esse esquema que é a lente esférica. Nós temos aí o meio externo, que a gente vai ter um índice de refração, o meio da lente, e passando aí, para o outro meio, que geralmente temos o meio antes da lente e o meio após a lente como o mesmo meio, e geralmente o ar. Nós temos aí um índice de refração diferente para o material do qual a lente é feita, e é justamente esse índice de refração que na refração, após o nosso raio de luz passar pela lente, faz com que os desvios causados aí na refração formem aí os ajustes necessários para os quais as lentes são usadas, seja de ampliação de imagem, seja aí de ampliação de foco. Então, é muito importante a gente entender que como uma lente esférica tem uma de suas faces esféricas, nós temos aí a compilação de duas esferas para formar uma lente,
seja ela de borda fina ou de borda grossa. E os elementos dessas duas esferas, né, serão importantes. Os centros de curvatura, né, que serão centros de curvatura em relação às faces da lente, os raios de curvatura e também os vértices aí da nossa lente, né, que em relação às faces da mesma. Nós não podemos esquecer que ao estabelecer o centro de curvatura, o foco, né, dessa lente aqui sempre vai ser a metade desse centro de curvatura. Também esse ponto aí chamado de centro de curvatura, que nós já estávamos acostumados nos nossos espelhos esféricos, nas lentes eles podem ser chamados de pontos principais. Aí a gente vai ver alguns desses elementos a seguir. Então aqui, né, nós temos de maneira mais resumida, né, os elementos da nossa lente. Então, nós temos aqui uma lente de borda fina, nós temos o centro óptico, né, que é o vértice, que é o cruzamento aí do eixo principal da nossa lente, e os pontos conhecidos como antiprincipal ou ponto A, que são os nossos centros de curvatura. Na metade desse ponto antiprincipal ou do centro de curvatura, nós temos os focos, né, em relação às esferas que foram formadas aí para a composição dessa lente esférica. E a gente tem aí nesse foco, né, o que nós chamamos de distância focal, e nós vamos pensar nessa distância focal sempre como a metade, né, da distância do centro de curvatura até esse vértice que foi estabelecido aí para as nossas lentes. Nós temos dois tipos de comportamento para as lentes. Um comportamento convergente e um comportamento divergente. Esse comportamento convergente, ele é um comportamento onde, ao passar pela lente, todos os raios de luz convergem, né? Se aglomeram aí, já que a gente não pode fazer aglomeração social, vamos aglomerar nossos raios de luz aqui, né? Eles vão convergir aí para o foco, né? Para um dos focos da nossa lente. Então, nós temos aí, né, os raios de luz, eles vão passar pela lente e vão encontrar aí, né? Vão se converger, vão se encontrar todos no mesmo ponto, que é o foco. Nós temos para as bordas grossas um comportamento geralmente divergente. O que é um comportamento divergente? Ele vai, então, sempre se afastar aí, né? Em relação ao nosso foco, ele não vai compilar no foco, né? Ele não vai converger, não vão aglomerar todos lá no foco, vai cada raio aí para um lado de acordo com a refração que acontece na lente. Então, a gente tem aí os raios de luz chegando e eles têm aí, né, esse afastamento aí, né, em relação ao nosso foco, porque quando a gente prolonga, ele vai se encontrar em um dos focos, geralmente no foco estabelecido pela esfera antes da lente, né? Mas não converge para o mesmo ponto, né? A gente não consegue observar essa convergência aí no foco que nós conseguimos observar, que é o foco atrás da lente. Eu falei que as lentes, elas têm comportamento, né? Convergente e divergente de acordo com as bordas, e esse comportamento ele pode variar de acordo com o meio que as lentes estiverem. Se uma lente, por exemplo, de borda fina estiver, né, num meio com índice de refração maior do que o material do qual ela é feita, ela pode ter comportamento divergente. Se uma lente de borda grossa ou de borda espessa tiver aí num meio com índice de refração maior do que o material do qual ela é feita, ela pode ter comportamento convergente. Mas, no geral, nós vamos analisar situações onde as nossas lentes de borda fina se comportam de maneira convergente, né? Vai dar para a gente ver essa conversão de todos os raios ali no foco, atrás da lente. E as lentes divergentes, a gente observa aí, né, uma dispersão desses raios, uma vez que o prolongamento deles se encontrou lá no foco antes da lente. Ok? Uma outra coisa bastante interessante da gente comentar é que muitas vezes a gente utiliza lentes onde a espessura é desprezível. E aí, nós usamos o termo lente delgada, independente se a lente tem bordas finas ou bordas espessas e grossas, né? O termo lente delgada vai dizer que a espessura da lente é muito fina. Então, ela vai ser aí desprezível, né? A espessura dela vai ser desprezível.
Nós temos alguns raios notáveis, né, para a gente observar o tipo de imagem que se forma a partir da utilização de lentes. Então, vamos conhecer esses raios notáveis. Nós temos o raio que incide em relação ao eixo paralelo aí, né, o eixo principal da nossa lente, ele vai inserir de maneira paralela ao eixo principal e ele vai passar pelo foco. Ele pode bater no vértice, né, dessa lente e vai ser refratado aí, né, pelo vértice também. Ele pode bater pelo foco, ele pode entrar, né, com angulação aí pelo foco antes da lente, e aí ele vai sair de maneira paralela. Então, esses são os nossos raios notáveis numa lente de borda fina. Eu também posso ter aquele que passa pelo centro de curvatura e sai pelo centro de curvatura, né, mesma angulação. Nós também temos os raios notáveis para as lentes de borda espessa, né, ou borda grossa. Lembrando que vai ter um comportamento um pouquinho diferente, né, do que as bordas finas. Então, eu tenho aí um raio que bate, né, na nossa lente paralela ao eixo principal dessa lente. E ele vai refratar, né, vai passar para o outro meio, para o outro lado da lente. E o seu prolongamento vai passar pelo foco. Ele pode bater pelo vértice da nossa lente e ser refratado pelo vértice, ou ele pode bater na lente numa angulação onde seu prolongamento passa pelo foco e aí ele vai ser refratado paralelo ao nosso eixo da lente, né? Ou também eu posso bater na lente de uma forma onde o prolongamento passa pelo centro de curvatura, né? Ou pelo nosso ponto antiprincipal. E aí a gente tem a mesma propriedade, né? Onde ele é refratado e o seu prolongamento passa pelo outro centro de curvatura. Então, aqui são os raios notáveis nos dois tipos de lentes, para a gente entender o tipo de correção que essas lentes farão, né? Pelo tipo de imagem que elas podem formar. Então, aqui nós vamos ver caso a caso, né? A posição do objeto e a formação da imagem. Se eu tiver um objeto antes da lente, né? Tô colocando lá na frente da lente e antes do centro de curvatura, antes do primeiro centro de curvatura. Vai bater, eu tô usando uma lente que é de bordas finas, né? Tem aí comportamento convergente, ele vai bater paralelo ao eixo principal da nossa lente e vai refratar, né? Passando pelo foco. Eu posso ter também ele batendo no nosso vértice e saindo pelo vértice, refratando pelo vértice. Eu posso, na união desses dois raios, observar aí a formação da nossa imagem. Não preciso mais do que dois raios notáveis, né? Para ter a formação de uma imagem, sempre no cruzamento desses raios que a gente tem a formação da imagem. Aqui a gente vai formar uma imagem menor, atrás da lente, né? Então, é uma imagem real e ela é invertida. Esse tipo de imagem é o princípio aí das câmeras fotográficas, e também o que acontece na nossa visão, né, a forma com que a imagem é formada no nosso globo ocular. A gente vai discutir um pouquinho da ótica relacionada à visão nos nossos próximos capítulos. No segundo caso, o objeto é colocado em cima do centro de curvatura, né, nosso primeiro centro de curvatura aqui da nossa lente, né, ou ponto antiprincipal. Nós vamos ver os raios notáveis, então, que são obtidos aí para a gente ver a imagem, ó. Então, bate na nossa lente, paralelo ao eixo principal da lente e refrata passando pelo foco. Bate no vértice e refrata pelo vértice. A união desses dois raios aqui, o cruzamento dos dois raios notáveis, né? Geram a nossa imagem, que vai ser invertida, real e de mesmo tamanho. Esse é o princípio das copiadoras, né? Nas nossas máquinas copiadoras. No terceiro caso, nós temos aí o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Então, vou ter aí os mesmos raios notáveis, né? Insire paralelo e refrata passando pelo foco. Insire lá no nosso vértice e passa pelo vértice. A gente vai ter uma imagem formada aí, né? Atrás do segundo centro de curvatura da nossa lente. Então, é uma imagem real, invertida e maior. E é o princípio aí dos nossos projetores de slides, essa correção, né, do sentido aí da orientação dessa imagem é feita pelo próprio equipamento, mas o tipo de imagem formada, né, vai ser aí uma imagem maior, ampliada aí no nosso projetor de slides. No nosso terceiro caso, ainda a gente está utilizando uma lente de borda fina, né, então vocês vão perceber que assim como nós vimos para os espelhos
côncavos, né? Tem mais casos de imagens formadas, aqui é a mesma coisa para as lentes de bordas finas, e para a lente de borda grossa, né, a gente vai ver assim como os espelhos convexos que tem um tipo de imagem só sendo formada. Então aqui nós vamos colocar o nosso objeto em cima do foco, então vou traçar aqui os raios notáveis que nós já conhecemos, e não tem cruzamento entre eles, a imagem formada aqui, né, é imprópria. Não tem cruzamento nem se a gente prolongar esses raios, tá? Então, não tem aqui uma imagem formada numa região onde a gente consegue ver, a gente fala que ela vai se formar no infinito, né? É uma imagem imprópria. No caso do objeto colocado após o foco, né, entre o foco e o vértice da nossa lente, nós vamos ter aí os raios notáveis já conhecidos, né? Paralelo, refratando, passando pelo foco, bate lá no vértice, refrata pelo vértice. A gente vê que normalmente eles não têm ali um cruzamento, mas o prolongamento causa um cruzamento. E eu vou ter uma imagem que é virtual, direita e maior, né? Sendo formada aí. Que é o caso da nossa lupa, né? A gente tem aí essa ampliação e eu observo essa imagem aí direita, né? Faz ela também ser virtual, ou a correção de hipermetropia, né? E presbiopia, quando nós estudarmos a ótica relacionada à nossa visão, né? A gente vai retomar essas correções. E aí, a formação de imagens em uma lente de borda grossa, né? Dependente da posição do nosso objeto. Nós teremos aí, né? Bate lá paralelo ao eixo da lente e refrata com prolongamento passando pelo primeiro foco. Insire lá no vértice da lente e refrata também pelo vértice. O encontro, né, o cruzamento desses dois raios forma uma imagem aí que é virtual, direita e menor, que a gente utiliza também para correção de miopia. A gente vai ver que a gente vai usar lentes que são divergentes, né, para essa correção de miopia, quando estudarmos a ótica relacionada ao olho humano, né, a nossa visão humana, nós vamos retomar essas correções. E aqui a gente pode fazer um estudo analítico, né, da formação das imagens que nós temos aí pelas lentes. Nós temos a posição do objeto, né, e o seu tamanho, então o tamanho do objeto que é O, a posição que ele está em relação à lente que é chamada de P, o tamanho da nossa imagem que é chamada de I, e a distância que ela está da nossa lente que é chamada de P', e nós vamos ter aí a equação de Gauss, lembram lá da equação da florzinha? Uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha, para esse estudo analítico das lentes também. O tamanho do objeto e o tamanho da imagem podem aparecer como y, né? Se a gente pensar aí nos eixos x e y, pode aparecer como y e y'. Então, também pode surgir aí como estudo analítico. E a gente vai ver também o aumento linear em relação ao tamanho da imagem dividida pelo tamanho do objeto, ou a relação lá, né, de menos P' por P. E dá para comparar essas duas expressões do aumento linear. Nós veremos essa análise analítica, quantitativa, de maneira mais detalhada no nosso próximo capítulo, que é o estudo analítico das lentes esféricas, mas eu já apresentei aqui para a gente já ir acostumando novamente, né, com essas grandezas. Aqui tem a questão do sinal, né, das principais grandezas aí das lentes esféricas. Então, em relação ao sinal, nós temos lá, né, a posição do objeto, a posição da imagem. Nós temos uma imagem onde o P' é positivo, né, é uma imagem real. P' negativo é uma imagem virtual. E a gente vai ver aí essa questão da posição dessa imagem. Imagem direita e imagem invertida, né, em relação à própria altura. Se a altura é positiva, é uma imagem direita. Se a altura é negativa, é uma imagem invertida. As imagens reais são invertidas, né? E o foco, a questão da distância focal. Se for um foco positivo, a lente é convergente. Se for um foco negativo, a lente é divergente. Pessoal, na aula de hoje nós falamos um pouquinho então, né, foi essa introdução às lentes esféricas. Os conteúdos teóricos dessa aula, né, os conceitos teóricos estão nas páginas 135 a 143. Lembrando que nós estamos usando o livro 2A, frente B.
Eu vou deixar os exercícios de 1 a 9 das páginas 144 e 145. Façam com atenção e carinho e a gente corrige na próxima aula. Bons estudos e até a próxima! Aqui nessa charge bem fofinha, eu deixo todo o meu amor e carinho de maneira listradinha, né? Esse misto que nós temos aí de amor, carinho, saudades. Espero que a gente se encontre muito em breve. Um beijo e se cuidem. Até!